Olá, meu nome é Wagner Souza Firmino, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia do Polo da Uninter em Joinville. Devido a esse momento atípico que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, nós temos a pandemia do novo coronavírus. E as escolas foram abertas parcialmente, tanto públicas como privadas. Mas devido ao distanciamento, só alguns professores e funcionários podem ter contato com os alunos. Então, devido para não acontecer um contágio, não foi aberto a questão dos estágios. Meu estágio, então a Uninter, juntamente com o MEC, disponibilizou o estágio híbrido da modalidade de extensão. O meu estágio é estágio supervisionado de ensino fundamental, pesquisa do contexto escrito e observação de aulas. E o tema do meu estágio é o futuro do planeta Terra está em nossas mãos. A Terra, como a gente sabe, por estudos, ela tem 4,5 bilhão de anos. Mas antes de nós falarmos do começo, desse começo, na sequência do próximo vídeo, nós vamos falar que a Terra, que eu vou só um pouquinho, ela é um planeta azul, é uma esfera redonda, como está sendo mostrado aqui, né? Então, os astronautas, quando eles vêm do espaço, eles vêm dessa forma. Só que essa não é a forma correta da Terra. Ela, dá licença de novo, ela tem uma forma geóide, onde nós podemos ver, né, que ela é como se fosse uma bola murcha, onde nós podemos ver os continentes, as placas tectônicas e a formação dos relevos dela. E a palavra geografia, ela é uma palavra grega onde geos é terra e grafia é descrição. Então a palavra geografia significa descrição da Terra. E o objetivo do estudo de geografia é a Terra, principalmente as relações que elas existem entre o homem e a natureza. E dentro dessa geosfera que é a Terra, nós temos a litosfera, que é a crosta e o manto superior da Terra, né? A mesosfera, que é a camada superior da Terra até aproximadamente da superfície da Terra, né, 50 quilômetros, e o núcleo terrestre. E essa relação, né, ela não se dá somente de um lugar, nem de uma forma, mas as relações entre a sociedade e a natureza. Então, o objetivo desse curso de extensão é criar uma consciência ambiental diante dos desafios, né, da convivência do homem ao retirar da natureza os meios necessários para a sua alimentação, habitação e lazer. Isso é uma tentativa de entender a Terra como um organismo vivo que ela é, né, nesse processo constante de transformação. Essa é a famosa hipótese de Gaia, a teoria desenvolvida por James Lovelock e Lynn Magnus nos anos de 1970. Então, após nós vamos ver o vídeo, e o vídeo ele nos mostra, né, a origem e a estrutura da Terra. Nós também vamos ver nos próximos vídeos a Terra e as diferentes esferas, a origem dos movimentos internos da Terra, os movimentos internos, a deriva dos continentes, os movimentos internos, as placas tectônicas, os movimentos internos, a formação do relevo nos agentes externos, os tipos de rocha, o intemperismo e erosão, a formação dos solos, a formação dos grupos de solos, a Terra e os tempos geológicos, a escala do tempo geológico e a escala do tempo geológico em geologia geral. E também vamos ver a geomorfologia, as formas do relevo, a estrutura geológica do Brasil, a estrutura geológica de Santa Catarina, a classificação do relevo brasileiro, né, a questão do sistema solar e os seus planetas, os movimentos da Terra, as estações do ano, a Lua como nosso satélite solar e a influência da Lua nos eclipses e nas marés, as influências solares, os eclipses, a hidrosfera, a geomorfologia marinha, a criosfera, as redes de drenagem dessa geomorfologia, as bacias hidrográficas, o ciclo das águas e a água como escoamento, transporte e sedimentação. A partir de agora nós vamos ver o vídeo da National Geographic,
intitulado A Origem do Planeta Terra. Peço que vocês prestem bastante atenção, que ao final do vídeo nós vamos ter algumas perguntas. Vamos ao vídeo então? Planeta Terra. Até onde sabemos, é o único planeta do universo onde existe vida. Por quê? O que torna o nosso planeta tão especial? As respostas estão escondidas no passado remoto da Terra. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver os primeiros humanos povoarem a Terra. Pegar uma carona nos continentes em rota de colisão. Encarar dinossauros assassinos. Mergulhar em oceanos repletos de formas de vidas bizarras. Sentir o frio intenso das eras glaciais globais. E conhecer a fúria dos ataques de mísseis cósmicos. Precisamos voltar no tempo ao momento em que a Terra nasceu. Só assim poderemos montar o quebra-cabeça da incrível história do nosso planeta e descobrir por que tudo isso e todos nós estamos aqui. Construindo o planeta Terra. Versão brasileira, Bravo Studios. Nossa jornada começa há quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos, pelo menos, 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com um inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala.
A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. É como se os dois jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O Sol nasce sobre um planeta Terra em resfriamento e se põe só 3 horas após nascer. O impacto faz a Terra girar tão rápido que um dia inteiro durava somente 6 horas. Os dias podem passar num piscar de olhos, mas a Terra muda lentamente. Para entender como o nosso planeta se formou, precisamos avançar alguns milhões de anos. Uma tempestade de meteoros. Estamos a 3,9 bilhões de anos e sendo atacados por detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Reparem nos estranhos cristais dentro dos meteoros. Parecem grãos de sal. O mesmo sal que você coloca na batata frita. E dentro desses grãos, minúsculas gotas de água. Parece que esses mísseis mortais poderiam carregar o ingrediente vital para a vida na Terra. Há somente uma pequena quantidade de água em cada meteorito. Mas como eles estão bombardeando a Terra por mais de 20 milhões de anos, imensas piscinas d'água são formadas. A água se acumula no solo. O núcleo da Terra continua em fusão, mas a superfície esfriou cerca de 70 ou 80 graus, o suficiente para a formação da crosta. No futuro, poderemos ingerir essa água ao tomarmos uma bebida. Cada gole, cada poça, cada gota de água em cada oceano tem bilhões de anos de idade. E pode ter percorrido milhões de quilômetros para nos alcançar dentro de um meteoro.
A Terra parece mais familiar, mas ainda é um lugar perigoso. O vento é tão veloz, talvez mais veloz do que o mais devastador dos furacões. É uma mega tempestade provocada pela rápida rotação do planeta. A Lua está tão próxima da Terra que a sua gravidade é devastadora. Ela provoca enormes marés que percorrem a superfície do planeta. Mas, com o passar do tempo, a Lua vai se afastando. As ondas se acalmam. E o planeta passa a girar mais devagar. $700 milhões de anos após o nascimento do planeta, a água com a capacidade de criar a vida cobre a sua superfície. Mas não é só água. Há algo mais lá embaixo. Pequenas ilhas que parecem ter surgido do nada. Até que rochas em fusão atravessam a crosta terrestre e emergem do oceano. Com o tempo, a lava esfria e dá origem a ilhas vulcânicas. É dessa forma que essas ilhas são formadas. No futuro, elas vão se juntar para formar os primeiros continentes. Água e terra compõem o jovem planeta. Está começando a aparecer o planeta que chamamos de lar. Porém, a atmosfera é tóxica. E a temperatura é escaldante. Nada sobreviveria aqui. Meteoros. A chuva de meteoros não para desde a formação do planeta. Mas 3,8 bilhões de anos atrás, o ataque entra em uma nova e violenta fase. Alguma coisa perturbou a órbita desses meteoros. Eles já trouxeram água para o planeta. Mas estão carregando algo mais também. Conforme os meteoritos se dissolvem, eles liberam minerais e transportam carbono e proteínas primitivas, os aminoácidos, do espaço para o fundo dos oceanos. Está escuro. Os raios de sol não conseguem penetrar além dos 300 metros. E a temperatura está perto de congelante. Deve ser alguma miragem. Uma cidade de chaminés submarinas. Não é fumaça, mas algum tipo de líquido em ebulição. A água do mar penetrou a terra pelas fissuras na crosta, tornando-se mais quente e coletando minerais e gases pelo caminho. É essa poderosa mistura que está sendo lançada de volta para o oceano, formando essas torres. Acrescente a isso os minerais e as substâncias químicas dos meteoritos, e a água se transforma numa sopa de substâncias químicas. É impossível saber como e onde,
Mas de alguma forma, essas substâncias químicas se reuniram para dar origem à vida. Agora a água está repleta de organismos microscópicos. Essas bactérias unicelulares são as primeiras formas de vida na Terra. É um momento decisivo na formação do planeta. A vida microscópica está a caminho. No entanto, por centenas e milhares de anos, nada muda. Não há progresso algum. Nenhum avanço na evolução. Os únicos seres vivos eram as bactérias unicelulares. Para encontrarmos formas de vida mais complexas, precisamos avançar no tempo para 3,5 bilhões de anos atrás, em um oceano raso. Essas estruturas parecem rochas, ou até plantas. Cada estrutura é um amontoado de bactérias vivas, uma colônia chamada estromatólito. Como se fosse mágica, essas bactérias convertem a luz do sol em alimento. Esse processo denominado fotossíntese utiliza a luz do sol para transformar dióxido de carbono e água em glicose. Um tipo de açúcar simples e semelhante ao que colocamos no nosso cafezinho. E essa transformação mágica libera um subproduto, um gás, chamado oxigênio. Submersos, os estromatólitos vão aos poucos suprindo os oceanos com oxigênio. O oxigênio transforma restos de ferro na água em ferrugem. A ferrugem vai parar no fundo do oceano para formar depósitos de rochas ricas em ferro. Algum dia nós vamos usar esse mineral para construir pontes, navios e arranha-céus. Acima das ondas, o oxigênio modifica a atmosfera. Os estromatólitos estão produzindo o elemento mais importante para a vida na Terra. Sem eles, praticamente todas as coisas vivas não existiriam. Quando respiramos, fazemos isso graças a essas antigas colônias de bactérias. Nos próximos 2 bilhões de anos, o nível de oxigênio continua aumentando. E à medida que o planeta gira mais devagar, os dias se tornam mais longos. Agora, os dias duram pelo menos 16 horas. Estamos descobrindo que demora um tempão para se formar um planeta. 1,5 bilhão de anos atrás, 3 bilhões de anos após o nascimento do planeta. E ainda não existe nenhuma forma de vida complexa, nenhuma planta, nem dinossauros e nem humanos. Mas a Terra tem algo que nenhum outro planeta tem. Uma força capaz de modificar qualquer coisa. Durante milhões de anos, pudemos ver que alguma coisa estava reorganizando as ilhas. Escondida sob o oceano, a crosta terrestre se dividiu em enormes placas. Mas a fundo, o núcleo da Terra está em atividade. É mais quente que a superfície do Sol. Tão quente que provoca o movimento das rochas sob a crosta. Esses movimentos puxam e empurram as placas ao redor do globo e carregam com elas os oceanos e as ilhas.
milhões de anos se passaram. Desse ponto de vista, parece que o nosso planeta está ativo e em transformação. Vivo. Ao longo de 400 milhões de anos, um novo e vasto supercontinente é formado. O Rodinia. Nas águas rasas que banham o Rodinia, os estromatólitos fazem sua mágica há mais de 2 bilhões de anos, lançando oxigênio na atmosfera. A temperatura é de 30 graus Celsius e os dias têm 18 horas de duração. Mas isso se parece mais com Marte do que com a Terra. Para encontrar vida aqui, precisamos avançar no tempo. Esse é o estado de Washington, 750 milhões de anos atrás. Alguma força das profundezas do próprio planeta está rasgando a crosta em pedaços. É como se o mundo estivesse se fragmentando. E só existe uma força poderosa o bastante para fazer isso: o calor. Ele escapa do núcleo terrestre em fusão, esticando e enfraquecendo a crosta. Centímetro por centímetro, ano após ano, o imenso supercontinente está se dividindo em dois. A intensa atividade geológica deu origem a um conjunto de vulcões. Os vulcões lançam dióxido de carbono na atmosfera. Há fumaça e gás por toda a parte. O dióxido de carbono se mistura à água, formando a chuva ácida. As rochas absorvem a chuva ácida, inclusive o dióxido de carbono presente nela. E existem muitas rochas na Terra agora que foram expostas após a fragmentação do continente. Foram tantas que grandes quantidades de dióxido de carbono são absorvidas fora da atmosfera e ficam retidas nessas rochas terrestres. Não existe dióxido de carbono suficiente na atmosfera para bloquear o calor do Sol ao redor do planeta. Em poucos milhares de anos, a temperatura despenca para menos 50 graus Celsius. Esse deserto congelado é o sul da Austrália, 650 milhões de anos atrás. É o começo de algo que alguns cientistas chamam de Terra Bola de Neve. Um extenso paredão de gelo com milhares de metros de altura. É impossível conter o gelo. Quanto mais gelo, mais luz solar ele reflete para fora do planeta. Consequentemente, o gelo se espalha mais rápido. Além disso, existe uma segunda camada de gelo tão alta quanto essa.
As duas camadas se afastaram dos polos uma em direção à outra, para se encontrarem no Equador. Agora, uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura jaz no planeta Terra. Primeiro, o planeta era uma bola de fogo em fusão. Agora é uma bola de gelo. Praticamente toda a luz solar e o calor são refletidos para o espaço. Mas isso não pode durar para sempre. Alguma coisa precisa libertar a Terra dessa prisão glacial. E quando isso acontecer, ninguém sabe se existirá vida sob o gelo. A superfície está congelada, mas o núcleo ainda está mais quente que a superfície do Sol. Os vulcões estão em erupção desde que o mundo começou a esfriar. Mas até agora, nem o calor nem a força gerados por eles têm tido impacto no gelo. Os vulcões lançam bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Antes da era glacial, as rochas na Terra absorviam a maior parte do gás carbônico. Mas agora, com as rochas asfixiadas pelo gelo, não existe nada que absorva esse gás. Dessa forma, ele invade a atmosfera. Ele envolve a Terra como um lençol, impedindo que o calor do Sol penetre. As temperaturas aumentam. Após 15 milhões de anos, o gelo começa a derreter. Acredita-se que durante a Terra Bola de Neve, o gelo empurrou a crosta para baixo. Agora, conforme ele vai derretendo, a crosta volta a subir. Isso provoca fissuras e pontos frágeis, além de mais e mais vulcões. Tais vulcões liberam mais dióxido de carbono, o que faz a temperatura subir ainda mais. Os níveis de oxigênio aumentam vertiginosamente. Através de uma série de reações químicas, o gelo produziu oxigênio. Enquanto o planeta estava congelado, os raios ultravioletas do Sol reagiram com as moléculas de água no gelo para produzir uma substância rica em oxigênio, o peróxido de hidrogênio. A mesma substância química que se usa para descolorir o cabelo. Agora, conforme o gelo derrete, o peróxido de hidrogênio se decompõe e libera enormes quantidades de oxigênio. A Terra está despertando. E é um lugar muito diferente.
Neste momento, 600 milhões de anos atrás, a atmosfera está mais quente. A sensação é de um dia de verão. Os dias agora duram cerca de 22 horas. Acrescente toda essa água e teremos a receita perfeita para a vida. Antes da Terra bola de neve, bactérias primitivas surgiram nos oceanos. Mas certamente elas não poderiam ter sobrevivido a uma era glacial 75 vezes mais longa que todo o período da história humana. Se alguma coisa conseguiu sobreviver, então a nossa melhor chance de encontrá-la é onde vimos vida pela última vez, no oceano. $540 milhões de anos atrás. Em um oceano repleto de oxigênio, as bactérias primitivas evoluíram. Um punhado delas deve ter conseguido sobreviver à longa era glacial. Há plantas por todo lado. E algo mais. Parece uma espécie de lesma com armadura. Ela é chamada de Wiwaxia. É uma das novas gerações de organismos pluricelulares complexos. Estamos entrando num dos períodos mais dinâmicos da história da Terra, a explosão cambriana. O aumento do nível de oxigênio permite que as criaturas cresçam mais e desenvolvam esqueletos ósseos. Existem minhocas. É o momento do derretimento. E essas criaturas, os trilobitas, parentes distantes dos insetos, das lagostas e até dos escorpiões. A vida nos oceanos está florescendo. De bactérias microscópicas a um monstro como este. Este é o Anomalocaris. Ele tem cerca de 60 centímetros de comprimento. Repare nos olhos grandes, nos dentes afiadíssimos e nos apêndices em forma de garra. Tudo o que o Anomalocaris precisa fazer é escolher a sua presa. O trilobita não consegue se virar. E seu frágil tórax fica exposto. Estes são os picaias. Só medem uns 5 centímetros de comprimento, mas possuem o que pode ser a primeira coluna vertebral. Ao longo de milhões de anos, essa estrutura simples vai se desenvolver e dar origem à coluna vertebral que nos mantém eretos. Nós mergulhamos no oceano esperando encontrar a vida em ruínas. Em vez disso, entramos num mundo cheio de vida, onde os trilobitas buscam alimentos e os monstros ficam à espreita. As criaturas estão começando a adquirir uma aparência mais familiar. Sob as ondas, já existem centenas de milhares de espécies de plantas e animais.
o avanço da vida parece incontrolável. Estamos em busca de vida em Terra. 460 milhões de anos atrás, e as placas estão se movimentando novamente. Abaixo repousa um novo continente, o Gondwana. A temperatura é de 30 graus Celsius e o nível de oxigênio está próximo daquele em que vivemos. O terreno deveria estar coberto de plantas e infestado de criaturas. Mas não há muita coisa por aqui, além de alguns fragmentos de alga. Só existe uma explicação: o Sol. Sua radiação mortal acaba com a superfície. As formas de vida complexas que vimos nos oceanos não têm a menor chance de sobreviver em Terra. Mas 50 quilômetros para cima, onde os raios penetram na atmosfera terrestre, algo estranho está acontecendo. Quando a radiação do Sol encontra o oxigênio, ele se transforma em outro tipo de gás denominado ozônio. Esse gás forma uma capa ao redor do planeta. Essa camada de ozônio absorve a radiação mortal. Ao longo de 120 milhões de anos, a camada de ozônio se torna mais espessa e impede cada vez mais que a radiação atinja a superfície da Terra. Sem essa camada, a vida em terra firme simplesmente não existiria. Agora protegida da radiação, a vida prospera. Esses pequenos amontoados de musgos são as primeiras plantas terrestres. Eles liberam ainda mais oxigênio na atmosfera, fazendo o nível aumentar vertiginosamente. Tem alguma coisa lá embaixo, na água. E está se mexendo, nadando. É um peixe esquisito chamado Tiktaalik. O pescoço permite que ele se erga. Ele usa as nadadeiras como se fossem pernas. E se locomove para fora da água, onde as plantas estão dominando. Ao longo de 15 milhões de anos, essas criaturas chamadas tetrápodes evoluíram, desenvolveram apêndices mais resistentes e passaram mais tempo fora da água. Até 360 milhões de anos atrás, eles fizeram da Terra o seu lar. É de uma criatura como essa que todos os vertebrados tetrápodes vão evoluir. Dinossauros, aves, mamíferos e, por fim, você e eu. Há musgos e samambaias por toda parte. Alguns chegando a alcançar 30 metros de altura. É uma semente levada pelo vento.
Até agora, as plantas se reproduziram através de esporos, estruturas unicelulares que necessitam de água em abundância para sobreviver e se desenvolver. Esta semente, porém, está a quilômetros de distância da água. Esse embrião tem sua própria fonte de alimento e água. Ao contrário dos esporos, essa semente pode sobreviver longe da água por meses, até anos. A pequena semente espalha a vida pelo planeta. E todas essas árvores e plantas liberam ainda mais oxigênio. Nós poderíamos ficar aqui e respirar. Poderíamos viver aqui agora. Gostaram do vídeo? Nós, como seres humanos, nós somos privilegiados. Realmente, nós somos abençoados. Porque a Terra ela está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. E isso possibilitou que nós tivéssemos oxigênio, água e possibilitou todas as condições favoráveis que tivesse vida na Terra. Nós estivéssemos próximos como Mercúrio, não existiria vida na Terra, porque seria uma temperatura muito alta, como era no começo da Terra. Nesse vídeo nós vemos que foi baseado, lastreado em cima da teoria do Big Bang, que de um pequeno ponto, onde tinha toda a força do universo, ele explodiu. E essa explosão foi como que esse universo expandisse. E os elementos que tinham nele foram começando a se solidificar e foram formando os planetas, os bilhões de planetas que tem no universo hoje. Nós também vemos que ao longo do vídeo foi falado da teoria da evolução do Charles Darwin, do seu livro, né? A origem das espécies de 1859, onde ele, em várias afirmações, ele fala que a espécie que ela mais se adapta é essa que vai estar evoluindo e essa que vai vencer, vai estar sempre crescendo. Mas eu também quero ser neutro, não quero só falar da teoria da evolução, vou falar também da teoria da criação. A evolução vai evoluindo as espécies, né? E na teoria da criação, nós vemos que Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis 1:1 fala, criou o Senhor Deus os céus e a terra. Então, na teoria da criação, quem acredita nessa teoria, né, através da Bíblia, está na Bíblia revista e atualizada, né, na tradução do João Ferreira de Almeida. Então, esses são os pontos, né, e as teorias do começo desse vídeo. O vídeo que é formando o planeta Terra. O planeta Terra ele foi criado de poeira e rocha, como nós vimos, né? Dos 100 planetas que orbitam o Sol, nosso sistema solar, né? 92 são planetas anões, 8 são planetas. São planetas e um desses planetas é o nosso planeta azul, o planeta Terra. No começo desse nosso planeta Terra, depois da fusão, né? Que esses elementos se fundiram, a gravidade começou essas rochas, essa poeira se fundir, que é desde o Big Bang, desde a formação de outros planetas. Então, com o passar dos anos, isso foi fundindo e ficou um núcleo quente dentro da Terra. E esse núcleo, né, era um grande mar de lava derretido, e a temperatura era de aproximadamente 12 mil graus Celsius. Após esses alguns milhões de anos, ocorreu que um planeta chamado planeta Terra ele se chocou, né, nessa questão dos planetas. Esse planeta Terra se chocou e essa grande colisão deformou o planeta. Os destroços formaram então o satélite que nós conhecemos como Lua. A Lua estava muito próxima da Terra, então a Terra tinha esse movimento de rotação, era muito rápido. Então, após o impacto, um dia ele durava em média 6 horas. Em 3,9 bilhões de anos, as chuvas de meteoros, né, eram constantes. Havia um bombardeiro de meteoros sobre a superfície da Terra. Nesses meteoros traziam uma coisa muito interessante. Eles traziam uma partícula de sal, de cloreto de sódio, que é o mesmo que a gente usa na cozinha. Dentro havia gotículas de água.
cada cristal desse tinha uma gotícula de água, e essas gotículas de água bombardeando a Terra, né, elas caíam, formavam lagoas, e por 20 milhões de anos formou-se uma grande oceano. Isso contribuiu para que a superfície a temperatura da Terra ela baixasse em 70 graus. A Lua próxima fazia com que a gravidade ocorressem marés gigantes na Terra. Isso assolava a Terra inteira. Com o passar dos milhões de anos, a Lua começou gradativamente a se afastar e a Terra começou a girar de uma forma mais devagar. Em 3,8 bilhões de anos, conforme o movimento das placas tectônicas e o calor do núcleo da Terra, as primeiras ilhas vulcânicas começaram a se formar. Né? Em 3,5 bilhões de anos houve uma chuva, novamente a segunda etapa da chuva de meteoros. Né? Esses meteoros eles vinham com uma coisa um pouco mais diferente, né? Mais elaborada, vinham com aminoácidos e minerais. Eles caíam na Terra e a queda desses meteoros começaram a formar os extrematólitos. E eles produziam oxigênio e ferrugem, essa ferrugem dentro do mar. Né? Essa ferrugem caía e formava os minerais de ferro, que hoje vão ser o nosso carro, geladeira, estruturas, pontes, tudo que se usa em ferro na civilização. E daí desse momento surge a primeira forma de vida, que é a bactéria unicelular. Também, em 3,5 bilhões de anos, com os vulcões, né, o surgimento dessas primeiras vulcânicas, começa a ter uma fina camada sobre a superfície do planeta, né, superfície desse manto. Só que essa superfície é como nós pensarmos, como se fosse um pudim quente, forma aquela pequena camada. Mas se você colocar o dedo e furar a camada, você vai queimar o dedo. Então, essa era como se formava essa superfície muito fina na Terra. E a superfície fina foi mudando e formou o primeiro supercontinente, que é a Rhodine. Em 1,5 bilhões de anos, avançando um pouco, né, os dias duravam em média 16 horas e não existia uma forma de vida complexa, só as unicelulares. As placas tectônicas acabavam se empurrando, né, e formou, como eu falei, esse supercontinente, a Rhodine. O dia tinha uma duração a temperatura de 30 graus Celsius, duravam 18 horas um dia, e a temperatura da Terra é semelhante a Marte. A Terra tinha uma semelhança de Marte nessa época, né? Não tinha como ter uma forma de vida complexa. E a intensa atividade tectônica abalava a Terra. Uma intensa atividade geológica. Então, nesse breve resumo, nós podemos ver, né, tudo o que aconteceu no vídeo, né, que nos trouxe até o final, onde começa a falar das formas de vida, começa a ter formas de vida mais complexas. Também tem uma hora ali que nós vamos falar, vai acontecer a explosão cambriana, né, onde acontece, daí disso começa a ter umas formas de vida mais complexas, mais para o final do vídeo. Esse é um breve resumo. Isso nos mostra a importância de quão insignificantes nós somos, né? Através do Big Bang formou esse nosso lindo planeta azul e nós vemos que nós precisamos perseverar, né? Nós temos um agente que não é só aquele que toma, que constrói, né? Que ele só tira do planeta, mas também que possa haver uma harmonização, que possa devolver também para esse planeta, né? Que criar meios para que a flora, a fauna, esse ecossistema possa se desenvolver de forma harmônica, que nós não viemos só a destruir, mas também a colaborar para que esse planeta ele se desenvolva da melhor forma possível. Eu agradeço até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, escreva nos comentários e se inscreva no meu canal.